Venâncio Mondlane não está a brincar na busca de parcerias, ok? André Ventura escreveu: encontrei-me hoje na Assembleia da República com Venâncio Mondlane, rosto moçambicano da luta pela liberdade e contra os poderes instalados, num país de língua portuguesa dilacerado pela corrupção e pela criminalidade. E depois, Venâncio Mondlane escreveu também, claro, um texto um tanto enquanto longo, que não vou ler aqui completo, mas que manifestou a alegria de ver os moçambicanos bem inseridos em Portugal e também da vontade de André Ventura ajudar Venâncio Mondlane e também daqui manifestou, né, a ideia de que é sempre importante trabalhar em conjunto, que sozinho é muito mais difícil na política. E é verdade, na política sozinho é muito mais difícil, principalmente para quem vem em uma situação de fragilidade, de debilidade, como é o caso de Venâncio Mondlane. Epá, isso agora a senhora atrás está a aparecer, eu queria colocar aqui o filtro no vídeo, agora já era. Ponto. Não queria mostrar aqui que está atrás. Ponto. Por isso que eu não gosto de gravar nos espaços públicos. Onde é que eu estava? A ideia aqui é não cortar muito o vídeo, gravar diretamente. Já agora, que estou aqui um bocadinho perdido, faz like neste vídeo, escreva, partilha, se faz favor, para que mais cidadãos do bem tenham acesso a essa matéria aqui. Venâncio Mondlane foi recebido por André Ventura, o controverso político português, e Venâncio Mondlane mostrou-se feliz, assim como também André Ventura mostrou-se feliz. Os dois falaram sobre corrupção nos dois países, como é real claramente em Moçambique, o problema da migração, ok? Falaram do tema sobre o sentimento, o sentido de pertença. André Ventura é first em Portugal, Portugal para os portugueses, ok? Como dizia Jonas Savimbi, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano e o resto deviam estar nas suas terras. Esperamos nós que algum André Ventura não use hoje essa expressão porque é muito forte. Claramente Jonas Savimbi falou num momento em que entendemos o contexto e depois também aqui falou-se sobre ajuda mútua, né, entre Venâncio Mondlane, ou seja, entre o Chega e o Ana Malala de Venâncio Mondlane. Ponto. Venâncio Mondlane está a fazer uma tour pela Europa, esteve na Alemanha, agora Portugal, também encontrou-se com celebridades angolanas, Vítor Hugo Mendes, Mário Vemba, portanto está a fazer o seu caminho de internacionalização. E eu estava a dizer no início desse vídeo de que é muito difícil você na política isolar-se quando vens em condição de fragilidade, como é o caso de Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, digo que veio em condição de fragilidade porque ele vai para as eleições, ganha e perde as eleições. Para ele conseguir dar de frente com um governo que tem apoio internacional como a Frelimo, ele também precisa ter apoio internacional. O apoio internacional, as parcerias internacionais, as cooperações não são muito importantes quando você é eleito democraticamente, chegas mesmo ao governo e fazes do teu país autossustentável, potente, como está a acontecer com Burkina Faso. Claro, Burkina Faso foi o caso de golpe de Estado, mas quando você, o povo te elege, chegas ao poder mesmo, o povo elegeu, mas não chegou ao poder. Se chegasse ao poder, ele não precisava de ir à busca de muita cooperação. Ele precisava apenas de focar internamente, robustecer-se e depois os de fora vinham ter com ele. Okay? Ele precisa agora sair e buscar cooperações porque está em situação de fragilidade, ou seja, precisa de apoio internacional. Por que, Joaquim? Porque quando Moçambique definiu o dia para a tomada de posse, a comunidade internacional apoiou a Frelimo. Como? Silêncio, não indo, mas enviando um ou outro ministro. Venâncio Mondlane ficou abandonado, ok? E isso pode voltar a repetir-se nas próximas eleições daqui a 5 anos, 6 anos em Moçambique, está a perceber a questão? E hoje, Venâncio Mondlane, na proporção de que está a criar um partido e com a ideia de que voltará a concorrer às eleições e porque pode vir a acontecer o que aconteceu ainda hoje, ele precisa já de parceiros, de cooperações internacionais, para que, havendo o mesmo problema que aconteceu no ano passado, claramente ele tenha já parceiros fiéis. Nesse momento, em Portugal, foi apenas o Partido Liberal, claro, e também o Chega, que manifestaram imensas vezes apoio a Venâncio Mondlane. Falaram e apoiaram, perdão. Mas o Partido Liberal, o Chega, são oposição. E o Chega não era tão grande como é grande agora, ok? No entanto, este momento em que Venâncio Mondlane precisa, infelizmente, de gastar dinheiro para viajar, para criar a robustez internacional, para amanhã as eleições muito mais fortes. E se claramente voltar a perder as eleições não perdendo, ele poder acionar os seus parceiros internacionais e assim esses parceiros poderem fazer pressão e não só.
Infelizmente, em política, só não precisa de parceiros internacionais, de ir atrás de parceiros internacionais quem é forte, quem chega ao governo sozinho, quem está em um país muito robusto, como por exemplo Angola, Moçambique, tem muitos recursos naturais, tem jovens que estudaram, que podem trabalhar, ok? Mas para quem precisa de está em um país rico, mas precisa de cimentar a posição porque chegou na dúvida, como é muitos casos de países africanos onde o presidente chega na dúvida, onde ele precisa realmente cimentar o poder, precisa de reconhecimento internacional, claramente busca parcerias. Ontem falamos sobre o caso do presidente do Gabão, que foi para a América e depois voltou com o chapéu de Trump, mostrou o apoio a Trump cada vez mais, e quando também falou sobre a possibilidade de Presidente Trump poder ganhar o Prêmio Nobel, onde o seu discurso dizia mesmo que estamos aqui para apoiar, você merece, parecendo uma graxa completa. É um sinal de que o senhor, por chegar ao poder, claro, por golpe, depois de uma eleição onde ele ganha com um número assustador, onde ele está a fazer a sua nova estrada, ele precisa de cimentar a sua posição. Todo aquele que estiver no poder em situação de fragilidade precisa de buscar cooperações. Ou seja, aquele que chegou ao poder por eleições, mas não autorizadas pelo povo, aquele que ganhou as eleições, mas não chegou ao poder, esses dois estão em situação de fragilidade, precisam buscar operações. Ponto. Em relação aos temas da corrupção, interessa bastante Venâncio Mondlane e André Ventura, porque André Ventura crê na ideia de que muitos problemas de corrupção cá em Portugal vêm dos países como Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, que vêm aliciando empresários e políticos portugueses, ok? Depois, a questão da migração é um tema, não assunto de momento, mas, claro, falou-se aqui na ideia de que os moçambicanos estão bem aceitos, mas se André Ventura quisesse falar duramente com o Venâncio Mondlane sobre a migração, não será uma boa conversa, porque claramente é o desemprego e a corrupção em Moçambique que fazem com que os moçambicanos imigram em massa para Portugal. E isso faria, essa conversa, claro, levaria a André Ventura a discutir um tema de deportação de moçambicanos ilegais. Também não iria agradar Venâncio Mondlane, porque nesse momento Venâncio Mondlane é o advogado de moçambicano e precisa proteger moçambicanos dentro e fora. Portanto, mas é um tema que se calhar é interessante, mas aprofundar em um pacote depois, como por exemplo também André Ventura e Venâncio Mondlane estão muito bem agora. Será que podemos falar sobre a devolução das peças africanas? Não interessa agora porque vai atrapalhar os temas mais importantes, ok? Exatamente ser um tema importante, mas dificilmente Venâncio Mondlane falaria desse assunto. André Ventura, uma altura em que ele está interessado em outros assuntos e não nesse assunto aqui que é importante, mas não é urgente, ok? Depois, no momento de pertença, aqui isso também estaria ligado mais uma vez à imigração, ou seja, primeiro os portugueses, primeiro os moçambicanos. Para André Ventura, primeiro os portugueses, para Venâncio Mondlane, primeiro os moçambicanos. Só que isto é um tema que depois faz com que você possa olhar para os estrangeiros com outros olhos. E também não é um tema, claro, que foi discutido, mas não na profundidade, porque não agradaria claramente os dois lados. Depois, por último, tanto Venâncio Mondlane como André Ventura precisam sim de cooperações, porque, claro, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. André Ventura não se passa com os partidos socialistas africanos, assim como também Venâncio Mondlane não se passa com os partidos socialistas portugueses, porque não o apoiaram. O PS, PSD não o apoiaram. Logo, eles têm interesses comuns, porque os seus inimigos são os mesmos. No entanto, penso eu que daqui em diante virá uma relação perfeita entre Venâncio Mondlane e André Ventura, porque têm muitos temas em comuns, e aqueles temas que não são em comuns poderão discutir, se calhar, em outros pacotes, muito lá para frente, quando a relação dos dois, claramente, amadurecer. Faz o like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que nos abençoe como sempre. Amém.